O ex-jogador de futebol Robinho foi condenado na Itália pelo crime de estupro coletivo e muita gente se revolta com o fato dele ter vindo para o Brasil, ter sido condenado na Itália e como o Brasil não extradita os seus cidadãos, ele anda livremente. Recentemente causou revolta na imprensa porque ele participou ali de um churrasco no Santos Futebol Clube. Muita gente disse que havia sido convidado pelo presidente, o que depois foi desmentido. Mas o que ninguém aceita é essa impunidade, essa tranquilidade que ele vive no Brasil, tendo sido condenado por um crime horroroso na Itália. Só que essa farra vai acabar muito em breve e eu vou te explicar melhor o que é que tá acontecendo, que muito em breve pode colocar o Robinho na cadeia aqui no Brasil. E eu não tô falando de nada distante não, tá? Eu tô falando de algo que vai acontecer ainda nesse mês. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Lembrando, é claro, que se você quiser me encontrar nas outras redes sociais, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você me encontrar nas outras plataformas, onde a gente diariamente também cria diversos tipos de conteúdo, beleza? Para Instagram, TikTok, Facebook, tudo que você imaginar, a gente traz conteúdo também. Então já clica aqui no link e me segue nessas outras plataformas, beleza? Um recadinho da 1xBet e vamos lá! Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Quem acompanha futebol já sabe, conhece muito bem que o Robinho foi condenado lá na Itália por um crime cometido de estupro coletivo lá em 2013. E cara, acredite se quiser, mesmo com todas as provas, áudios, a condenação que passou por 3 instâncias na Itália, tá? Não foi uma pessoa lá que decidiu e falou, é culpado, não. Foram várias pessoas que analisaram o caso, passou lá por 3 instâncias, juízes, cortes, magistrados, especialistas. Não foi uma pessoa que não teve defesa, teve ampla defesa, teve lá os seus advogados muito bem remunerados que puderam o defender e não conseguiram provar a sua inocência, porque obviamente as circunstâncias, as provas que tinham desse caso apontavam para que realmente ali as escutas do caso mostravam que o Robinho realmente havia cometido aquele crime junto com outros dos seus amigos lá na Itália. Ele foi condenado a 9 anos de prisão lá na Itália, só que o Robinho veio pro Brasil. Muita gente já sabe disso, eu sei que você sabe disso, mas eu vou repetir, porque ainda tem gente que, acredite se quiser, cara, que vai comentar aqui, não é nos vídeos passados, é nesse vídeo, vai comentar assim, ó, ai meu Deus, as mulheres golpistas, com o Robinho, coitado, eu não acredito que ele fez nada disso, irmão, vai pra merda, desculpa, com todo carinho, vai pra merda você, assim, porque realmente é algo inaceitável, sabe? Tem os áudios, se você quiser conferir, vai lá no canal do UOL, tem um podcast feito lá sobre o crime que o Robinho cometeu, os áudios que estão lá disponíveis, e assim, algo de causar asco mesmo, sabe, ojeriza assim, e o Robinho, enfim, tá tranquilo por aí, livre, e isso revolta a gente. Pô, tu já imaginou, se de repente chega lá pra num restaurante, lá com a tua família, não sei o que, ou você deixa a sua filha, sua esposa saírem pra ir num restaurante, e lá do lado tá o Robinho, um cara que cometeu um crime horroroso. Vamos lembrar disso, é um crime de violência sexual, cara, não é uma coisa estupro coletivo. A moça foi embriagada e depois violentada. E não é porque ele é um ex-jogador de futebol, que ele tem uma história maravilhosa, que a gente pode passar pano pra isso. Muito pelo contrário, esses têm que ser mais cobrados. Mas falar do caso do Robinho é meio chover no molhado, vocês já sabem o que eu penso, eu já sei o que a maioria pensa também sobre isso, e claro, a gente já sabe o que aqueles idiotas bitolados acreditam sobre isso, mas lá na frente a gente volta a falar deles. O que eu quero dizer pra vocês é que o Robinho, no próximo dia 19 de março, talvez eu disse esse mês, mas a gente ainda tá em fevereiro, né? O último dia de fevereiro. Esse fevereiro tá mais longo que os outros, ano bissexto. Mas o que acontece é que no dia 19 de março, o Robinho vai ser julgado pelo STJ. Não o Robinho, na verdade. Quem vai ser julgado é o caso do Robinho. Porque, como o Brasil, por Constituição, não extradita os seus cidadãos, então é óbvio que o Robinho não vai ser extraditado para a Itália. E a Itália até fez o pedido de extradição, que foi negado, obviamente, e então a Itália mudou o pedido para que o Robinho cumpra a pena aqui no Brasil. E esse é um processo muito delicado. O Ministério Público, entendendo que havia como isso ser realizado, fez o pedido.
ao tribunal ali adequado e agora o caso tá no STJ. O responsável pelo caso, até pra falar o nome dele aqui, é o ministro Francisco Falcão, quem é o relator desse caso e que, inclusive, de acordo com uma publicação da Malu Gaspar, ele, enfim, disse que vai ter um voto duro contra o Robinho para realmente no sentido de condenar o jogador. Mas o que isso significa? Não é que o Brasil vai condenar o Robinho. O pedido da Itália é para que o Robinho cumpra a sentença que foi dada na Itália aqui no Brasil. Então não é que ele vai passar por um julgamento novo. Esse pedido é para que o Robinho cumpra a sentença aqui no Brasil. A mesma sentença dada lá na justiça italiana. Então agora, o ministro vai dar o voto dele. Pode ser que isso passe, que de repente o ministro lá fale assim, olha, tô aqui como relator, eu voto para que a decisão seja essa mesmo, né? O Robinho cumpra a pena aqui no Brasil. São 15 ministros que vão analisar e julgar o caso e precisa ter uma maioria, ou seja, 8 ministros precisam ali votar para que a sentença seja cumprida aqui no Brasil. Ou pode ser que haja outro entendimento. Pode haver um entendimento que não, o Robinho precisa ser julgado aqui no Brasil pelo crime que ele cometeu lá fora. Ou pode ser que eles não aceitem, o Robinho saia realmente impune de tudo isso. Tudo pode acontecer, mas o sentido pela cobrança da sociedade, pelo entendimento de que se há disso, pelo que se fala, é que realmente o Robinho vai cumprir essa pena aqui no Brasil. É óbvio que a defesa do Robinho vai recorrer dessa decisão, vai tentar, enfim, postergar isso. É o trabalho deles e não tem como recriminar os advogados por isso. É o trabalho deles. Se você matasse uma pessoa de forma covarde, um advogado ia te defender, porque você tem que ter o direito da defesa, até para você não ser condenado injustamente, quando várias vezes isso acontece. Alguém de repente não comete um crime e há algumas evidências apontando para ele precisa ter o direito da defesa para mostrar, olha, eu sou inocente. E aí, realmente, nesse caso, quando provam que ele é culpado, como é o caso do Robinho, não há o que fazer. Mas pelo menos tem que terminar com aquele sentido de, olha, teve uma defesa justa. E cara, isso é muito importante pro futebol brasileiro e até mundial, irmão. Existe essa sensação de impunidade, de que um grande jogador nunca é punido. O caso do Daniel Alves é histórico, é magnífico ver ele ser punido pelo que ele cometeu lá na Espanha. Sabe, aí você fala assim, nossa, é magnífico, você tá comemorando que uma pessoa foi violentada? Não, não é nada disso. Mas isso coloca as pessoas no sentido de entender, olha, não há como você sair impune, não importa quem você seja. Se você cometer um crime desse, você vai ser punido. Existe lá um monte de outras coisas que a gente pode discutir, como você pode falar assim, poxa, mas o cara deu dinheiro pra reduzir a pena dele, pô, sabe, isso não é tão legal. De repente pode ser que a moça lá na Espanha recorra e ele pegue mais tempo de prisão, entende? Mas isso, cara, hoje, o acéfalo que vem aqui nos comentários dizer eu acredito no Robinho, como teve um aí que disse, né, na internet, dizer, ah, não importa o que a justiça disse, eu não acho que o Daniel fez isso, né, até um figurão. Enfim, esse tipo de pessoa, quando vê a prisão do Daniel Alves, quando vê que o Robinho fugiu pro Brasil e aqui o Brasil definiu, olha, não, você vai cumprir essa pena aqui, a gente não extradita, mas você vai pagar pelo crime que você cometeu. Cara, isso é ótimo, porque esses acéfalos que estão aqui achando maravilhoso isso, achando que, ah, não pode condenar porque as mulheres mentem e não sei o que lá, tem esse tipo de gente, né? E aí o cara vai deixar aqui, o cara vai olhar esses caras sendo punidos e vai falar assim, caceta, olha, realmente é preciso ter cuidado, existe lei, né? Olha, eu posso ir pra cadeia, nossa, eu posso ser preso, e é necessário isso. Esse é o mesmo cara, o cara que fala pra não condenar o Robinho, que acredita na inocência do Robinho, do Daniel Alves, é o mesmo cara que pede um país melhor, né? Que reclama da impunidade, que quer matar um cara que roubou um celular, é o mesmo cara, né? Que eles são dois pesos e duas medidas. Então é exatamente isso que a gente tem que falar. É maravilhoso que o Robinho seja condenado no Brasil e seja preso pelo crime que ele cometeu, porque assim não existe essa sensação de impunidade. Então se o Robinho tá até agora lá jogando futebol em Santos, vivendo como se nada tivesse acontecido, o que a gente pede é que a justiça faça o papel dela, que faça o Robinho cumprir ali, obedecer a lei e, claro, ser punido por ter feito um crime, assim como qualquer outro cidadão. E é óbvio que aí os acéfalos, aqueles bobalhões que não conseguem entender que, enfim, não importa a personalidade do cara, ele pode cometer um crime de violência sexual e às vezes se ele cometeu esse crime ele precisa ser punido sim. Esse cara vai entender e falar assim, caramba, olha, se o Robinho foi punido, eu também posso ser punido. Se o Daniel Alves foi punido, eu também posso ser punido. Vamos começar a respeitar as mulheres? Vamos fazer o que é mínimo, o que é básico? Então às vezes se o cara não teve essa educação em casa, não teve esse aprendizado com seus pais, de repente ele pode aprender com a vida e com o que está acontecendo.
Realmente a sociedade precisa se mover dessa forma e seria maravilhoso se o Robinho fosse punido aqui no Brasil para que a gente não fosse, sabe, o tempo inteiro estapeado pela essa coisa de olha, se você tem dinheiro, não importa, porque você vai conseguir se safar da justiça. E isso é uma coisa que jogam o tempo inteiro na nossa cara e a gente que não tem dinheiro se sente muito mal com essa merda, tá? Isso é péssimo. Então o poder que a gente tem é realmente esse, o que eu tenho aqui é de trazer isso pra vocês, elucidar isso, dizer, olha que bacana, o cara vai ser julgado, tomara que ele seja condenado lá, porque ele é um foragido da justiça, só que em território brasileiro. Inclusive o Robinho, ele tem o seu passaporte apreendido, ele não pode sair do Brasil, se sair do Brasil é pior pra ele, acredite, mas é o que acontece. Robinho aqui, dia 19, vai ser julgado e pode ter que cumprir a sua pena e ser preso sim aqui no Brasil. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que esses 15 ministros vão votar pro Robinho realmente cumprir a sentença dele aqui ou que não? Isso vai acabar em pizza e o Robinho nunca vai pagar por esse crime. Você acha que o caso Daniel Alves pode ter ajudado até na decisão desses ministros? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Não esquece também do like no vídeo, de compartilhar ele com seus amigos. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.